Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala com vocês é Douglas Fabiano, do canal A Vida Como Ela É, Conselhos e Reflexões. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo o seguinte tema: trabalhar a partir dos 14 anos, correto ou errado? Antes de eu estar aprofundando nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem o like por ser muito importante e também acompanhem o nosso trabalho em outras plataformas digitais. Links abaixo na descrição. Bom, pessoal, trabalhar a partir dos 14 anos, correto ou errado? Da onde eu tirei esse tema e por que eu estou abordando ele? Recentemente, o Congresso ele está trazendo em pauta novamente um projeto que estava parado, que era uma votação ali na Câmara dos Deputados para aprovar um projeto de lei onde jovens, adolescentes, a partir de 14 anos, podem ter sim a sua carteira assinada ali, então reduzindo aquela idade que atualmente, se eu não me engano, é de 16 anos para 14, onde os jovens aprendizes podem estarem iniciando aí no mercado de trabalho. Um dos pontos importantes desse projeto que vai ser votado ainda é que o trecho principal que eu considerei que fala que as jornadas de trabalho vão ser de segunda a sexta e de 5 horas por dia. E aí o empregador ele pode pagar ali meio salário, um salário, fica a critério. Eu creio que a base mínima é meio salário aí para quando você trabalha meio período. E o que eu acho disso? Eu acho um projeto muito interessante. E eu creio que a gente, nós, pessoas, né, que vamos votar o ano que vem nas eleições, a gente tem que começar a ficar atento em alguns projetos que são mais relevantes. Hoje em dia, são voltados ou colocados em pauta muitos assuntos que não têm nenhuma relevância para a sociedade num todo. E mesmo quando tem um projeto desse, você sendo contra ou não, ele é um projeto importante. E eu vou dar a minha opinião aí para você que está assistindo. Eu acho correto, sim. Por quê? Eu acho que são dois pontos de vista muito importantes que a gente tem que levar em consideração antes da gente saindo aí, expondo a nossa opinião aí nas redes sociais contra ou a favor. E eu quero mostrar para vocês o qual é o ponto importante e ser levado em consideração antes de você opinar e antes de você decidir que aquele deputado seu ou deputada que você colocou lá e votou, se ele deve ou não votar a favor. É claro que na maioria das vezes os deputados eles não vão nos ouvir, eles vão seguir ali o que o partido ou o que eles pensam. Mas, avaliando num contexto geral, eu acho importante sim. Por quê? Eu acho que é um ponto de vista a se levar. Se a sua família, se você que está me assistindo, é uma família de classe média, uma família de classe alta, e às vezes você tem um filho, e você vê que a sua estrutura familiar permite que o seu filho foque unicamente nos estudos, ou num conservatório de música, ou numa aula de inglês, de espanhol, ou num cursinho técnico, independente que seja, não é problema. Você não precisa se importar tanto se esse projeto de lei vai ser aprovado ou não. Você sabe que você tem condição de dar ao seu filho uma estrutura em que ele foque totalmente nos estudos, para quando chegar a idade dele ali prestar um vestibular, ele esteja 100% pronto. Então isso é normal. Então às vezes a sua família, você que está me assistindo, você consegue dar essa condição de vida para o seu filho para que ele foque em estudo e em cursos que vão sim, com certeza, agregar para a vida dele ali como adulto. Agora, aquela família de renda baixa, que tem uma condição mais miserável, um pouco mais precária, ou às vezes é pobre e que tem uma estrutura familiar onde às vezes só o pai trabalha, onde às vezes a mãe é dona de casa, ou às vezes o pai ou a mãe cria os filhos ou o filho sozinho, talvez para essa pessoa é importante que o seu filho, a partir dos 14 anos, conheça o mercado de trabalho. Até porque vai ser uma jornada de 5 horas, então não é uma jornada tão puxada. O filho, conseguir ter o primeiro salário, entender as responsabilidades, ajudar ali os pais na parte de alimentação ou na parte de conta. Às vezes o pai não consegue dar uma roupa ou algo melhor para o filho com um trabalho, ele vai conseguir com um trabalho honesto, registrado. E isso inibe um pouquinho aquela questão do trabalho escravo, aquela questão da exploração, que a gente vê muito crianças e jovens em sinais
pedindo esmola, onde a gente vê em trabalhos ali totalmente clandestinos, trabalhando 10, 12 horas por dia. Então, a partir do momento que você regulariza essa questão e coloca ali, segunda a sexta, 5 horas por dia, para muitas famílias isso é importante. Então, vale a gente não pensar só em nós mesmos, vale a gente pensar que para muitas famílias um projeto desse, sendo aprovado, ele vai ser muito importante. E independente se a sua ideologia política é de esquerda ou de direita, você tem que pensar num âmbito mais geral, que você talvez que esteja me assistindo consiga dar uma condição para aquele jovem estudar, ter cursos e prestar uma faculdade, mas vai ter aquela família que é muito importante que o filho conheça o mercado de trabalho, não só por conhecer como funciona uma estrutura de empresa, mas para ajudar em casa. Né? Eu não fiz faculdade, eu não sou formado, eu comecei a trabalhar aos 14 anos. E eu falo que no começo da vida eu apanhei muito ali com o trabalho, entrava em empresa, saía em empresa. Mas quando eu apanhei uma maturidade, eu entendi o tanto que o trabalho e o dinheiro é importante. E às vezes não é sempre só a faculdade que vai fazer pessoas bem-sucedidas. Apenas o fato de você iniciar no trabalho e entender como que funciona uma empresa, uma estrutura, e dar o seu melhor ali, e ser um bom funcionário, e às vezes ser promovido, e às vezes quando você ficar de maior, mudar o seu registro ali de menor aprendiz para um registro oficial na empresa, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento pessoal da pessoa. Então, às vezes, um projeto desse vale muito a pena sim ser aprovado para que se diminua cada vez mais o trabalho escravo, em que a gente tem que colocar as crianças e os jovens ali em situação de rua, pedindo. E isso não é ideal. É muito mais importante o jovem, o adolescente, ele está inserido ali numa empresa onde ele vai aprender responsabilidades, onde ele vai conseguir entender que aquele dinheiro que ele ganha é importante para ele, ter as coisas dele, que ele almeja, que ele deseja, e para ajudar os seus pais, ou pai e mãe, caso sejam pais e mães solteiros. Então eu acho muito bacana sim, e vale a pena esse ponto de vista. Se você é uma família que consegue dar condição para o filho estudar, ter cursos, ótimo, muito bom. Agora, para aquela família que não tem condição, você não deve tirar o filho da escola, jamais. Ele tem que continuar estudando. Mas com uma jornada de trabalho de 5 horas, ele vai conseguir estudar e vai conseguir ali ter um trabalho. Então eu acho um projeto de lei importante, que vai ajudar aí muitas famílias, se a gente for parar para pensar principalmente nesse ponto de vista. Então, antes de você colocar a sua opinião na internet, se é contra, se é a favor, ou de você lá postar no perfil do seu deputado, do senador, que você apoia ou não, pense nesse lado. Pense que para o jovem que às vezes não tem condição de fazer um curso, que às vezes não tem condição de estudar um inglês ou de estar no conservatório, aprender música, porque às vezes a família dele passa por dificuldades, talvez para ele é importante iniciar sim no mercado de trabalho um pouquinho mais cedo, não é nenhum problema. Eu sou contra o trabalho escravo, a exploração. E eu sou contra também se você tira o seu filho da escola unicamente para trabalhar. É totalmente possível que ele estude e que ele trabalhe. E claro, se você, pai, tem condição de fazer com que seu filho foque somente nos estudos, também é importante. Então isso aí vai variar de família para família, e aqui não é uma opinião que tem nenhum viés político, é apenas uma opinião para a gente abrir mais a mente sobre esse assunto. E às vezes a gente vê que talvez a gente pense que não é importante, mas para outras pessoas que têm uma condição de vida menos acessível para que a nossa, talvez é muito importante sim. Então vale a gente ter uma visão mais ampla e não pensar somente só na gente. E projetos de leis importantes que eu vejo que são relevantes, eu vou estar tentando sempre trazer aqui no canal uma opinião assim mais ampla. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e acompanhem o nosso canal. Vídeos sempre segundas, quartas e sextas. Um forte abraço a todos e até a próxima.